Olá, professora. Aqui quem fala é o Pedro e eu vou falar sobre o arquivo main, o arquivo principal. Vou dar um panorama geral do código e vou apresentar também as funções menores e eu vou mostrar a estrutura do código como ficou para a gente fazer a tabela verdade do projeto da trabalho prático. E espero que você goste do vídeo. Olá, eu vou apresentar aqui agora a parte do app no arquivo principal onde junta tudo, todas as funções. Primeira parte que a gente faz a parte do scan e lê o que o usuário vai digitar. Depois a gente coloca tudo em lowercase para tudo em minúsculo para facilitar. Depois, com o tamanho da fórmula que a gente pega, a gente entra em cada case. Dependendo do case que a gente entra, ele executa um tipo de fórmula, né? É, mas apesar de um dos cases ser mais ter um pouco mais de lógica aqui no 5, né? Que ele verifica se tem negação no primeiro caractere ou não, porque dependendo se tiver negação no primeiro caractere, dá para se entender que é com duas variáveis ou com três variáveis, né? E o resto é tudo padrão. E ele vai de acordo com o tamanho da fórmula, né? Então, se uma fórmula com uma variável só pode ter tamanho um ou 2, né? Então, a gente siga essa lógica dos tamanhos, né? E caso a tabela, uma dessas funções aqui retorne false, ele vai falar que a tabela não foi encontrada. E vamos aqui para a parte da tabela verdade, que eu vou explicar essas funções menores aqui. O print bit é basicamente ele vai ver se aquele booleano é true ou falso. Se ele for true, ele vai retornar verdadeiro. Se for falso, ele vai retornar falso. E aqui na print fórmula, ele basicamente vai printar a fórmula, só que aqui com só que com de uma forma diferente, né? E essas outras funções aqui, meus colegas vão se aprofundar um pouco mais. E é isso. Continue com meus colegas de equipe. Olá, meu nome é Lucas Jacom Barbosa e eu estarei apresentando sobre acha a fórmula com uma variável, tabela 1 literal e acha a fórmula com três variáveis. Olá, aqui meu nome é Lucas Jacom Barbosa e eu vou começar explicando o acha fórmula com uma variável e também o tabela 1 literal. Então, primeiramente, ele vai tentar achar lá no case 1 e case 2, se você digitar a fórmula com tamanho de um ou dois caracteres, ele cairá aqui no acha fórmula com uma variável. Ele vai comparar se você digitou na posição 0 ou não, e na posição OP ele vai entrar nesse caso, ou só digitou OP vai cair aqui. Daí ele vai retornar como verdadeiro. Agora se digitar algo diferente de não ou P, ele vai retornar falso. Daí se ele retornar verdadeiro, ele vai lá para tabela 1 literal, vai printar aqui essa parte. Daí vai cair no for. Daí se for P, ele vai me retornar verdadeiro aqui no case 1. Vai cair no condicional ternário. Vai ver se ele tem o não, daí vai retornar falso. Daí vai ver se é não P ou P. Como é P, vai me retornar verdadeiro. Vai printar isso daqui. Vai voltar para o switch. Vai rodar de novo. Daí aqui ele vai cair como falso, condicional ternário, vai voltar e printar zero. Daí como vai dar verdadeiro no primeiro caso e falso no segundo, vai printar. Oi, meu nome é Luca. Eu vou explicar o código da tabela verdade quando a gente usa duas variáveis. Então aqui eu vou entrar com essa fórmula aqui, P e Q. E aí primeiro ele vai entrar nessa função aqui para verificar se a fórmula está escrita corretamente. Aqui ele verifica se tem três caracteres, depois se o seu primeiro caractere é um P, se o terceiro é um Q e se é uma operação canônica.
como tá tudo certo, ele vai para outra função, né? Aí ele vai construindo a tabela aqui, né? E ele entra nesse for, que tem todos os casos para duas variáveis, né? O P e o que é verdade, o P verdade e o que é falso, o P falso e o que é verdade, e o P e o que é falso. É que no primeiro caso, né, ele vai entrar nesse if, que é com a fórmula com 3 caracteres, e ele vai responder, né? O P verdade com Q verdade vai dar verdade. E assim por diante. Ele vai fazendo com todos. O P verdade, o que é falso, dá falso. E assim vai indo. Basicamente é isso que essas duas funções fazem. Eu sou o Thiago Kriegel e eu vou apresentar no código a parte de verificação de tabela com três literais. Bom, então aqui tem o método de fazer a tabela verdade com uma fórmula com três literais. Então aqui começa com os prints que tem meter nas outras só para fazer a tabela. Aqui tem a verificação de qual será quais são os valores de cada uma das variáveis. De cada uma das variáveis. Então, tem os casos de se uma de todas forem verdadeiras, se uma for falsa, se outra for falsa, se duas, e por aí vai fazendo a verificação dos 8 casos. Depois tem um if, que ele verifica tendo 5 termos até 8 termos. Que no caso, 5 termos seria se não tem nenhuma negação, porque a negação também conta como termo, né? Então fica P, por exemplo, P ou Q ou R, são 5 termos. Aqui ele vai verificar se o caractere na posição número 1, que no caso é a segunda, começando 1, mas como a primeira conta como 0 aqui, né? E na posição 3, que no caso é a quarta posição, ele vai verificar quais são os caracteres inseridos. Então, se for colocado dois acentos circunflexos, que significa o E, né, a conjunção, ele vai rodar a fórmula com P, E, Q e R. E colocamos também aqui o operador ternário, né, que se não for isso aqui, se for os caracteres forem iguais, mas não forem esse aqui, então ele vai ser o OU, que vai rodar esse aqui. E um else if, que é no caso dos dois caracteres serem diferentes. Então, sendo um E ou, roda esse aqui, e se for um ou E, ele vai rodar esse aqui, que associando a operação que foi colocada ali. Mesma coisa com a fórmula de 6 caracteres. Aqui ele faz a mesma verificação que está em cima, mas ele adiciona também a verificação da negação. Então a primeira ele vai rodar essa fórmula se a negação estiver no começo, na primeira posição, negando o P. Aqui negando o Q, estando na segunda posição, que no caso seria o P ou, por exemplo, e negação, que é o terceiro termo. E aqui se estiver negando a terceira variável, no caso R. E a verificação será igual. Ele checa se os caracteres são iguais ou diferentes. Dá para ver aqui que é igual e aqui que é diferente. O set é a mesma coisa, só que ele faz mais verificações para a posição de todas. Então aqui no 03 ele vai ver que o P e o Q estão negados. E da verificação para saber qual operação fazer igual. Aqui é negando
negando de novo o P e o Q, só que com os termos diferentes, ou e ou e e ou. Aqui é com o P e o R negado e é a mesma coisa, mas ele só muda a posição da negação. E o último, que é a fórmula com 8 caracteres, que é uma verificação igual a de 5 caracteres, só que dessa vez todos são negados. Então ele vai só verificar se é o mesmo, se é a mesma operação ou se são operações diferentes, e vai realizar aqui, só que dessa vez com todas as variáveis negadas. Aqui ele completa a tabela com a resposta e finaliza a tabela com o print. Olá, agora eu vou fazer a demonstração do nosso código. Primeiro eu vou fazer a demonstração com uma variável, depois com 2 variáveis, depois com 3 variáveis. Aqui. Primeiro vamos começar utilizando uma variável. Eu vou usar a negação. O símbolo da negação a gente utilizou o til. Negação de P é FV. Agora eu vou utilizar usando 2 variáveis. Sei lá, P. Opa, dá pra ler de novo no código. Agora utilizando 2 variáveis. P ou negação de Q. Então, temos aqui a outra tabela verdade. E agora vamos utilizar 3 variáveis. Vamos colocar aqui. Deixa eu dar play de novo. Aqui vamos colocar P ou negação de Q e R. Essa aqui é outra fórmula. E aqui temos uma fórmula. Para a senhora saber se tem a verificação ou não, eu vou colocar aqui qualquer coisa. Opa, deixa eu tirar aqui tudo. Deixa eu dar play de novo no código. Vou colocar aqui qualquer coisa. Ele vai dizer o seguinte: tabela não foi encontrada, pois a fórmula está incorreta, né? Porque essa fórmula aqui não existe. Vou colocar aqui uma outra coisa, sei lá, por exemplo, isso. Opa, tem um probleminha, mas aqui, sei lá. Ele vai dizer que a fórmula não está correta. E é basicamente isso, a nossa demonstração.